E hoje eu queria conversar mais com vocês sobre isso, né? O tempo de crise. Muita gente me pergunta e tem medo de investir na bolsa, né? Porque, né, o que elas pensam é de que a bolsa de valores é sempre muito arriscada. E nos tempos de crise, como que isso funciona, né? E aí eu quero conversar um pouquinho para vocês como que foi o processo comigo, porque eu falei para vocês que eu não sou formada na área, né? Eu não sou formada em economia, nem contabilidade, nem nada disso. Mas eu estudei muito, gente, estudei bastante, já li vários livros, já fiz vários cursos para colocar em prática na nossa vida, né? Então, assim, a autoridade que hoje eu venho falar com vocês é de alguém que coloca em prática e que tem uma vida comum, né? Que não tem mestrado, doutorado em matemática, física quântica, né? Mas é de uma pessoa que estudou, né? E está colocando em prática e hoje já consegue ver os resultados. E graças a Deus aí eu já ensinei mais de 100 pessoas, né? Entre amigos e alunos já foram mais de 100 pessoas de diversas idades, dos 13 aos 60 e poucos anos, e todos eles estão aplicando e vendo que é verdade, né? Que existe uma forma de você, mesmo com uma vida comum, com salário comum, você investir de forma segura e ter um rendimento muito melhor e ter oportunidades muito melhores na sua vida financeira no longo prazo, tá bom? Então, vamos começar no tema, né? Agora que o Instagram já deu um tempinho aí, já avisou algumas pessoas. Pessoal, nós vivemos, né, num país, o Brasil, assim, é um país maravilhoso, né? Vamos combinar? As pessoas são maravilhosas, são alegres, né? É um país que, apesar de todas as dificuldades, né, nós somos muito solidários, sim, uns com os outros, né? Somos um país, assim, caliente, né? Que realmente um ajuda muito o outro. A gente vê essa solidariedade aqui. A gente não pode negar que o Brasil seja só problema, né? Nós temos sim qualidades muito boas e é o que faz a gente sobreviver a todos esses problemas que eu vou citar para vocês no dia de hoje, tá? Mesmo tendo todas essas maravilhas, né, riquezas naturais, temos abundância de comida, né, nosso setor agrícola, enfim, nós realmente somos um país rico nesse sentido, né? Mas não é novidade para ninguém o que eu vou falar agora, de que nós enfrentamos sim muitos problemas econômicos e políticos, né? Infelizmente. E, e nós somos um país de terceiro mundo, né, gente? E para muita gente, a gente não vai entender o que é realmente ser um país de terceiro mundo, porque nós nascemos nessa realidade, nós vivemos aqui a vida toda, e a gente só vai entender mesmo o que significa ser um país economicamente de terceiro mundo quando a gente, sei lá, tem a oportunidade de viajar para outro país, ou quando a gente vê um filme, né, ou começa a ver filmes e vê as realidades de um país de primeiro mundo, a gente começa a comparar e ver a realidade do Brasil com países de primeiro mundo, é que a gente começa a entender o abismo econômico ao qual nós vivemos, né? Então, são nesses momentos que a gente começa a perceber quando compara, né? Porque quando a gente está imerso na realidade, é mais difícil a gente perceber o que isso significa de fato até a gente começar a comparar. E aí, eu já contei para vocês assim como que eu descobri, né, o negócio de investir na bolsa de valores, que era algo sim possível, sim poderia ser feito com pouco dinheiro, né, dentro de realidade de pessoas comuns isso era acessível, porque até então eu achava, assim como muitos de vocês talvez achem, que é algo muito distante, é algo para rico, é algo para quem tem uma formação PhD muito avançada, né? Até então eu achava isso. E foi justamente numa viagem, né, que eu já contei para vocês. Eu estava grávida da Giovana, eu estava com 3 meses, foi início de gravidez. Eu fui para os Estados Unidos, nós ficamos um mês lá hospedado na casa de uma prima que mora lá há muitos anos, que é casada com um americano, que tem um filhinho, na época o filhinho dela estava com 8 meses. Foi quando eu, com ele no colo, né, ela falou a grande frase que mudou a minha vida. Ronaldinho investe na Bolsa de Valores. E eu, novamente, me assustei e eu tô contando isso para vocês porque, apesar de eu repetir muitas vezes, para muita gente isso ainda é novidade, né? E eu tô voltando nesse assunto, gente, eu não vou contar tudo, tá? Mas eu queria hoje, já que estamos falando de crise econômica, né, de crise, eu queria contar como que estava o nosso país naquela época, né? Lá em 2014, quando eu engravidei da Giovana, eu vou contar um pouquinho do cenário que a gente estava vivendo. A gente via, naquela época, o Brasil ele já estava numa grande crise, tá? Que já vinha se arrastando já desde 2008,
com o problema que teve na bolha americana, né, na bolha imobiliária. Não sei se vocês lembram desse evento, mas foi um evento que abalou muito o mundo inteiro, né? Teve uma bolha americana em 2008 que explodiu. E isso trouxe uma grande recessão lá nos Estados Unidos, que se espalhou para o resto do mundo. Somado a isso, em 2014, a gente estava acumulando já problemas de um governo muito gastador, né, que gastava demais, passava dos limites, um governo que estava sem freios. E em 2014, né, foi o período em que essa recessão começou a chegar aqui no Brasil. E a gente vivia no meio desse clima, né, de crise, de desemprego, de uma grande recessão mesmo que a gente estava sendo cobrado, né? E em 2015, que foi o ano que a Giovana nasceu, essa conta foi cobrada, né? Muita gente sentiu nesse período, assim, né, de realmente problemas econômicos, com inflação, com desemprego, com crise de abastecimento. Muita coisa começou a ruir ali, né? Muita gente, inclusive na área da Previdência Social, ficou sem receber. Algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro, inclusive, ficaram meses, né, funcionários públicos, que a princípio teriam essa estabilidade, né, com relação à Previdência, né, porque a gente sempre acha, né, que funcionário público está estável quando envelhecer, quando vai ter o salário garantido. Mas a gente viu que aqui no Rio de Janeiro, algumas famílias ficaram meses, até anos, sem receber, justamente por causa desse endividamento público, né? E eu não vou entrar em detalhes da história da economia, mas eu estou fazendo esse aparato para vocês terem noção do que é viver num país como o nosso e como vale a pena, sim, a gente pensar nas crises como oportunidade, se você souber desde já se preparar para elas, tá bom? Então, foi esse o cenário que a gente estava vivendo. E no meu contexto familiar, gente, eu falei para vocês, né, que quando eu engravidei, nós já tínhamos em mente, já tinha estabelecido na nossa família, né, eu e meu marido, de que eu iria parar de trabalhar. Então, a gente ia viver somente do salário do meu marido, que na época, eu vou mostrar aqui para vocês depois, ó, eu preparei aqui um desenho para falar sobre renda familiar no Brasil, que eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas na época, a gente saiu da classe E, né, que eu vou mostrar aqui depois para vocês, e nós saltamos para a classe B depois que a Giovana nasceu. Porque até então eu estava grávida e a gente ia ficar vivendo só do salário do meu marido, que na época era bem pequeno, tá? Então, quando eu estava grávida, veio tudo de uma vez. Nós já éramos uma família organizada financeiramente, mas a nossa renda familiar era muito pequena e eu já tinha estabelecido de que nós íamos ficar, de que eu ia ficar só cuidando da minha família, né? Dos filhos que viessem e a gente ia contar com a providência divina mesmo. Foi aí que a gente teve contato com toda essa coisa da Bolsa de Valores, né? De outras formas de investir. E eu vinha de um trabalho, né, que eu era como autônoma, como pintora, e durante muito tempo, durante 4, 5 anos, eu contribuí com a Previdência Social, gente. Eu fui muito induzida pela minha mãe na época, né? Que ela sempre falava assim, você é autônoma, minha filha, paga a Previdência Social, que vale a pena, né? Pra quando você envelhecer, você vai ter pelo menos um trocadinho para comprar remédio. E, gente, eu fiz isso sem nem estudar, sem nem pensar. Eu fiz realmente induzida, achando que era o melhor, e minha mãe também, tadinha. Era o que ela via da cultura dela, de achava que era melhor. Mas não era o melhor, foi a maior besteira que eu fiz na minha vida. E eu vou contar para vocês esse detalhe, tá? Então, na linha do tempo da minha vida, eu vou contar para vocês como que as coisas foram se dando, tá bom? Então, enquanto eu não tinha filhos, eu trabalhava e eu pagava essa previdência social, né? Pensando já de ter alguma coisa no futuro, pelo menos ali para comprar os remédios, como diz a minha mãe, né? E eu fui contribuindo até que eu engravidei da Giovana. Eu decidi parar de trabalhar quando ela nasceu. E nesse período, nós já éramos organizados financeiramente, mas eu senti essa necessidade da gente se organizar ainda mais. Então, foi um período da gravidez em que eu comecei a estudar ainda mais, né, sobre bolsa, sobre renda fixa, sobre organização de vida financeira, sobre renda extra também, né, algo que eu pudesse trabalhar de casa para ajudar o meu marido sem que atrapalhasse a minha família. Então, isso tudo fez com que eu estudasse bastante, né, sobre cabeça de milionário, todos aqueles livros que vocês conhecem, gente. Aqueles livros que falam, né, A Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, os livros do Napoleão Hill. Foi tudo naquela época que eu comecei a estudar. E aí, um mês antes da Giovana nascer, o meu marido passou no concurso público da Marinha. Então, foi assim, ó...
Foi muita bênção, né? Só que quando ele passou, a nossa renda, ela passou da classe E para a classe B, num salto assim dele ter passado no concurso, né? Mas o que que aconteceu? Quando isso aconteceu na nossa vida, nós já tínhamos tomado todas as decisões, né, financeiras. Eu e meu marido, a gente já tinha descoberto a liberdade financeira, o conceito de liberdade financeira. A gente já tinha descoberto sobre bolsa de valores, a gente já tinha se organizado com aquilo que a gente tinha a viver para criar nossos filhos, para sempre sobrar um pouquinho para investir. Então, todos esses conceitos de liberdade financeira nós já tínhamos quando o meu marido passou para a Marinha, né? E o que que aconteceu, gente? A nossa vida não mudou tanto assim, porque a gente tinha um objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo, que no caso era a liberdade financeira, a gente não caiu naquela ganância, não foi um dinheiro. A nossa renda familiar aumentou, mas a gente não caiu naquela ganância de logo querer mudar de vida, de logo querer fazer as coisas e comprar, né? Porque realmente a gente estava ali tendo acesso a uma renda que a gente não tinha antes, né? E a uma segurança, porque é um concurso. Então, a gente se eu talvez não tivesse toda a educação financeira que eu tinha naquele momento, talvez eu fosse receber essa bênção de uma outra forma, né? Logo querendo me mudar, logo querendo, né? Trocando os pés pelas mãos e pegando aquilo tudo e talvez jogando para o alto e não construindo nada, né? Mas o que que aconteceu? Meu marido passou, a renda aumentou muito, mas a gente continuou firme nos nossos objetivos. Então, a nossa vida foi mudando aos poucos, né? A gente continuou tendo muita cabeça para investir o nosso dinheiro, né? E aí, gente, aconteceu uma coisa muito que eu acho que foi a grande virada de chave é, dos nossos investimentos, tá? Que o que aconteceu? Assim que a Giovana nasceu, eu tinha direito ao salário maternidade, né? Auxílio maternidade. E aí a Giovana nasceu, passado aquele período de recuperação da cesariana, eu fui dar entrada, a papelada lá para receber o auxílio maternidade, porque, afinal de contas, eu tinha direito, né, de receber. Eu vinha contribuindo. Gente, foi a pior experiência que eu tive, assim, e até hoje eu agradeço a Deus por ter vivido isso naquele momento, porque aquilo foi a grande virada de chave, foi o que nos deu mais coragem de realmente mudar de vida e começar a investir na bolsa de valores, que é o que eu falo tanto para vocês aqui, né? Até então eu estava muito na fase de investir, mas investir pouquinho, sabe? Sempre com muito medo, sempre com muita coisinha assim. A renda fixa na época estava 14%, então ainda era uma coisa que rentabilizava bem, né? De forma bem segura, bem conservadora. Mas todo o estudo que eu estava tendo, que eu já acreditava, eu ainda tinha muito milindre, né, de começar. E aí, quando eu fui lá solicitar o auxílio maternidade, né, quando eu tive a Giovana, gente, eu passei, assim, as piores situações que eu não imaginava. Eu sempre ouvia as pessoas falando, né, principalmente os idosos, falando dessa coisa da burocracia, essa coisa das humilhações que a gente passa, né, com relação ao governo, à previdência e tudo mais, mas eu pude viver na pele quando eu tive a Giovana. Então, primeiro que eu tive que voltar lá várias vezes eu tive que ir na agência para resolver coisa. As filas eram enormes, e assim, né? Lugar de previdência social não tem muito esse critério de prioridade, né? Porque só tem um monte de velhinho, um monte de gente doente, grávida, bebê no colo. Então todo mundo ali era prioridade, né? Não tinha esse negócio de vai na frente que você é prioridade com o bebê de colo. Não existia isso. Então eram filas enormes, sabe? Um local muito sujo, os atendentes, assim, os funcionários muito mal educados, sabe? Estressadíssimos, muita gente para atender. E assim, mal educados não era à toa, né? Porque realmente o local onde eles trabalhavam era insalubre. Então toda a situação era muito desgastante, sabe? E aí eu tive que voltar várias vezes lá para poder solicitar o meu auxílio. E depois de várias idas e todo esse transtorno, né? É, eu finalmente consegui solicitar o auxílio maternidade, que naquela época, em 2015, estava também passando, a Previdência Social também passou. Oi, voltou. Internet aqui, ó, caindo. O tempo aqui no Rio de Janeiro tá ruim, gente, então pode ser que isso aconteça. Então vamos lá. E aí depois, eu estava contando para vocês, né? Depois que eu consegui solicitar o auxílio maternidade, gente, eu ainda demorei, sério, acho que uns 4 ou 5 meses para começar a receber.
E quando eu recebi, para minha surpresa, eu recebi com desconto de 40%. 40% do valor que eu tinha que receber foi simplesmente comido. Eu recebi o que eu tinha que receber, eu recebi com 40% de desconto. E aí, quando eu fui ver o que tinha acontecido, né? Eles me falaram, ué, normal, é assim mesmo, é imposto. Então, a gente tem uma falsa ideia de que o que a gente está contribuindo, a gente vai receber no final. Né? E eu já tinha ouvido muito falar assim, né, de pessoas da minha família, assim, minha tia sempre falava, né, que contribuiu para receber tantos salários e quando realmente chegou lá na frente, ela não tinha recebido tudo que deveria receber. E aí eu pude viver na pele um problema real que a gente enfrenta aqui no Brasil com relação à Previdência Social. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, gente. A Previdência Social no Brasil, ele é baseado mais ou menos no esquema de pirâmide, né? Como que ela deveria funcionar? Ela deveria funcionar com a base, que é maior, né? Que seria trabalhadora, a base trabalhadora, deveria sustentar as pessoas que estão no topo, que são os aposentados. Deveria ser assim para o negócio funcionar, tá bom? Para ela funcionar, deveria ser assim. Mas como que está aqui no Brasil hoje, gente? Ela está invertida. Então, a base, que é o pessoal que está aposentado, está sendo sustentado pela ponta trabalhadora, que é a grande minoria. Então, vocês veem nitidamente, ó, que a pirâmide ela já está ruindo. Não é à toa que está tendo a necessidade de ter tanta reforma da Previdência, né? E a reforma da Previdência foi feita, você viu, mas, a meu ver, ela não foi feita da forma correta. A gente vai precisar fazer novamente novas reformas daqui para frente, porque tudo que foi feito foi um paliativo, tá? Que se agravou muito, inclusive, por causa da pandemia, né? O grande respiro que a gente esperava ter, a gente não está tendo por causa da pandemia. Então, em breve a gente vai ter que passar novamente por essa reforma, né? E que a gente sabe que reforma da Previdência vai ser prejudicial para muita gente. A forma com que a gente vê hoje não vai ser mais, né? Muitas pessoas já perderam muitos benefícios com a última reforma e a tendência é que continue assim. E aí, gente, foi o primeiro grande choque que eu tive, né? Foi realmente vivenciar isso tudo quando eu estava grávida da Giovana. Aliás, quando eu tive a Giovana, né? Passar por tudo isso com o bebezinho e tudo mais, foi o grande virada de chave que eu tive de falar, não, peraí. E aí eu já devia ter uns 4 ou 5 anos contribuindo com a Previdência Social. Quando eu fiz os cálculos, peraí, quanto falta ainda para eu me aposentar? Ainda faltavam uns 20 anos que eu ia ter que contribuir e fazendo os cálculos, gente, eu tinha que escolher. Olha que decisão difícil. Perder dinheiro é muito difícil, né? Então eu tinha que escolher entre os 5 anos que eu tinha contribuído de simplesmente pegar ele e jogar no lixo, porque é isso, né? Os 5 anos que eu contribuí, se eu não continuar, ele simplesmente não retorna para mim. Ele vai e fica perdido lá no tempo, gente. Eu tinha que escolher entre os 5 anos que eu já tinha contribuído e ia perder e os 20 anos que ainda tinham para eu pagar, né, para eu conseguir ganhar no futuro algo que eu sei que viria muito descontado. 40% não é uma taxa pequena, é muita coisa, né, gente? E aí, nesse caso, eu que nunca fui boa em matemática, mas a internet facilita bastante, né? Tem vários tipos de simuladores hoje em dia que você encontra no Google. A matemática foi muito clara, né? A melhor decisão que eu pude tomar naquele momento foi jogar os 5 anos fora e começar uma vida nova dali para frente. E aí, gente, calculando, né, o dinheiro que eu colocaria na Previdência Social, colocando ela na Bolsa de Valores e colocando na renda fixa, não tinha nem comparação, não dá nem para comparar. É muito mais você investindo na bolsa dessa forma que eu te falei, né? Pensando nelas como empresas, como sócias em boas empresas, né? Que vencem a crise porque elas te oferecem produtos que são de necessidade básica da população e que elas também te retornam dividendos, que são os lucros que elas têm. Quando a gente começa a colocar isso na ponta do lápis, e, gente, olha, eu volto a falar, eu nunca fui uma pessoa boa em matemática, física e blá, blá, blá. Nunca. Quem me conhece sabe que até hoje eu não sou boa nisso. Mas isso prova que você não precisa ser um grande entendedor de matemática, física e tal para investir na bolsa. Hoje em dia tem muitos simuladores muito bons, tá? Coisas que com matemática básica você consegue avaliar e consegue fazer cálculos que vão te mostrar como é que fica isso na realidade, tá bom?
E aí aquele foi um grande divisor de águas, né? Nós unimos todo aquele conhecimento que eu tive até então, e aí nós tomamos a decisão, né, de começar a realmente investir na bolsa com mais assertividade, né? Eu peguei todo o dinheiro que a gente tinha na poupança, boa parte do dinheiro que eu tinha na renda fixa, deixei lá só em reserva de emergência e o dinheiro de médio prazo que a gente ia precisar. Todo o restante eu comecei a investir na bolsa. Gente, foi a melhor decisão que nós tomamos. Melhor decisão que nós tomamos. E aí, de lá para cá, eu sempre falando com as pessoas, né, avisando várias, conversava com as minhas amigas, explicava as coisas e via as oportunidades acontecendo, né? E aí, quando a gente fala de crise, né, tempo de crise, como investir com segurança em tempos de crise? Quando a gente pensa em bolsa de valores, eu falei para vocês na live passada, né, que crise é oportunidade. Quando a gente está numa crise e a gente investe na Bolsa de Valores olhando para os negócios, né, que ali dentro da Bolsa são negócios e nada, gente, nada rende mais do que negócios, né? Você está investindo em bons negócios, né, que vencem com o tempo, são bem geridos, tem empresas aí que são seculares, eu já falei para vocês na live passada, né? Quando você começa a investir em negócios, você vence todos esses problemas de inflação, né? Você também, de certa forma, você está investindo no crescimento do país, né? Porque quando você coloca dinheiro em uma empresa, você está dando dinheiro para que ela cresça, para que ela contrate mais funcionários, para que ela se mantenha no mercado, né? E você pode pegar o histórico dos milionários, né? Dos grandes empresários, dos grandes investidores na bolsa. Todos eles, quando você começa a estudar, todos eles vão falar isso que eu estou falando para vocês. Crise é oportunidade. Crise é oportunidade. Quando você está num momento de crise, como foi ano passado, e eu vou contar de novo para vocês da minha experiência na pandemia, né? Quando você está diante de uma crise e você tem um dinheirinho para investir, você consegue pegar as melhores oportunidades, porque em algum momento aquilo ali vai voltar a subir, né? E aí você está protegendo o seu dinheiro contra a inflação, você está ajudando a investir no país, né? Porque você está contribuindo para o crescimento daquela empresa. E em algum momento aquela ação vai voltar a subir e você vai continuar recebendo os dividendos daquela empresa, né? Ano passado, tiveram ações que eu comprei, né, na pandemia, que a bolsa caiu muito ano passado, né? Ela caiu para 60 mil pontos. Para vocês terem ideia, ela estava mais de 100 mil pontos. E ela caiu para 60 mil pontos, ela caiu muito, né? Os valores das empresas, do preço das ações, chegaram a cair 60%, 80%. Isso, para quem está investindo e conhece bem a estratégia, sabe que isso é oportunidade, né? E foi exatamente o que nós fizemos. Durante a pandemia, nós aproveitamos a crise para comprar mais ações na promoção. E eu falei para vocês até na live passada, né? De que eu esperava que essa crise fosse demorar mais para voltar, mas para minha surpresa, em 5, 6 meses, a bolsa já voltou e a gente voltou recolhendo todos esses lucros. E mesmo durante a pandemia, quando as ações ainda estavam em baixa, tiveram empresas que pagaram dividendos super gordos. E os dividendos são o quê, gente? É o lucro que a empresa estava tendo. Ou seja, mesmo no meio da crise, mesmo no meio de uma pandemia mundial, as empresas que eu estava investindo continuaram lucrando, porque o produto dela era produto de consumo básico da população. E aí, no meio daquela crise toda, eu continuei recebendo dividendos, né, que foram os lucros das empresas. Então, vocês conseguem perceber como a Bolsa de Valores, eu realmente estou convencida de que a bolsa, para o investimento de longo prazo, para você construir patrimônio, realmente é um lugar que não tem igual. Não tem como comparar com a renda fixa, tá, gente? A renda fixa, gente, é para o dinheiro de emergência, para o dinheiro de curto prazo e de médio prazo, mas para o longo prazo, para você construir patrimônio, para você ver o seu dinheiro multiplicar, a bolsa não tem nada igual, tá? E depois que você tem muito certo na sua cabeça a estratégia, que é muito simples, é isso que eu estou falando para vocês. Investir em empresas boas, né, no mercado, que já estão aí muitos anos no mercado, com produtos que é de consumo básico da população, que eu já falei para vocês, né? Bancos, energia, seguradoras, saneamento básico, telecomunicação. E tem outras empresas também, né? Que apesar de não estar nesses setores, elas também são de consumo básico da população. Se você vai nessas empresas, você aproveita as oportunidades durante a crise e não perde, né?
E aí, eu quando a gente começou a investir, foi dentro desse cenário todo, né? Quando eu falei para vocês que quando a minha filha nasceu, o meu marido passou no concurso público, né? E aí, como a gente já tinha toda a vida financeira bem organizada, já tinha essa educação financeira, o que que a gente começou a fazer? A gente foi mudando o nosso padrão de vida devagarzinho, de acordo com os nossos objetivos. E a gente começou a investir mais na bolsa de forma constante, né? Todos os meses meu marido recebia, a gente pegou, separou um percentual do salário dele, então assim que ele recebia, a gente pegava aquele valor e já colocava logo na bolsa e vivia com o resto. Né? E assim a gente foi ao longo do tempo. E, gente, foi assim que a gente conseguiu juntar dinheiro também para comprar o nosso apartamento. Né? A gente 2 anos depois, né, do meu marido, da Giovana, não, 2 anos e meio depois que a Giovana nasceu, meu marido já tinha passado, né, para a Marinha assim que ela nasceu. A gente continuou juntando dinheiro e fazendo bons investimentos. Ainda faltava, na nossa cabeça, ainda faltava muito, né, para a gente juntar até comprar um apartamento, porque a gente queria comprar à vista. Mas o que que acontece? Quando você está juntando dinheiro, quando você tem dinheiro, as oportunidades aparecem. Quando uma crise aparece, ganha quem tem dinheiro, né? E foi o que aconteceu. A gente conseguiu comprar o nosso apartamento, pessoal, com 200 mil de desconto. Sabe por quê? Porque a gente tinha dinheiro na hora certa, no momento certo, né? Estávamos passando por uma crise aqui no Brasil, ainda se reerguendo, né? De todo o problema econômico que eu falei para vocês lá de 2015. Ainda estávamos vivendo todos esses problemas financeiros. E a pessoa que estava vendendo o apartamento que a gente comprou, ela estava num momento de crise muito grande, né? Ela já estava com um endividamento muito grande perante a prefeitura, perante condomínio, essas coisas todas. E foi quando eles fizeram o anúncio. E como a gente estava vivendo um momento muito grande de crise no Brasil, nós fomos as pessoas que conseguimos chegar com dinheiro e comprar o apartamento à vista com 200 mil de desconto. Isso só foi possível porque a gente estava juntando dinheiro, porque a gente tinha dinheiro na hora certa, né? E essas coisas, gente, só acontecem para quem guarda, tá? E eu tô falando aqui que não é para vocês, já falei isso em outras vezes, né? Eu não tô falando aqui que você tem que economizar no cafezinho, que você tem que viver uma vida miserável para poder juntar dinheiro. Não, não é isso. Eu já falei que basta 10% do seu salário, se você começar a guardar para o futuro, vão ter oportunidades que vocês vão pegar, que vocês vão ficar assim, meu Deus, se eu não tivesse começado, eu nunca ia pegar essa oportunidade. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo entender isso que eu estou falando? Tem coisas que só quando você começa, só quando você se coloca disponível para aquilo é que você vai pegar essa oportunidade, entendeu? Eu até anotei aqui, deixa eu procurar aqui, ó, uma frase que eu gostei, que eu gosto bastante, é assim, ó: sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. Tá? E aqui no Brasil, nós temos muitas oportunidades, né? Principalmente na Bolsa de Valores. Quando a gente começa a estudar sobre Bolsa, a gente vai vendo que qualquer Twitter do presidente, qualquer pequena mudança, qualquer pequena noticiazinha de jornal é capaz de influenciar, mas ela não muda os fundamentos da empresa, que é o mais importante. Então, ó, quer ver? Eu vou contar outra história para vocês. Vocês lembram quando aconteceu aquela tragédia com a Vale, com a empresa Vale? Vocês lembram? Aquela de Sobradinho, né? Eu não lembro exatamente o nome da cidade. Mas vocês vão lembrar quando aconteceu aquele problema com a Vale, né? Que teve aquele desastre lá, que foi realmente uma tragédia. Gente, as ações da Vale, elas despencaram. Elas realmente, ó, caíram muito, 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 muito mesmo. E quem estava na Bolsa de Valores caiu por motivos óbvios, né, gente? Uma grande tragédia aconteceu, muitas pessoas morreram, né? Mas quem estava na Bolsa de Valores e entende de Bolsa de Valores, o que que eles fizeram? Compraram as ações que caíram, né? E aí, pouco tempo depois, menos de um ano depois, as ações voltaram a disparar. E hoje, agora, tem quantos anos que isso aconteceu, gente? Deve ter o quê? Uns 3 anos que isso aconteceu, né? 3 anos depois, quem comprou ação naquela... Ah, Mariana e Brumadinho, isso mesmo. Quem comprou ações da Vale há 3 anos atrás, gente, teve uma rentabilidade. Eu sei que é uma tragédia, né? Nós sabemos que foi uma tragédia. Mas isso não muda a realidade
de que foi uma oportunidade de compra para quem estava na bolsa, tá bom? Então, eu estou falando aqui com relação a investimentos, tá, gente? De forma mais pontual. Quem comprou ações da Vale há 3 anos atrás, quando isso aconteceu, a gente conseguiu ver o patrimônio multiplicar em 400, 500%, tá? Porque coisas assim acontecem, né? A minha turma, a segunda turma agora da mentoria, quando eles começaram a segunda turma da mentoria, estava tendo aquela mudança de comando do Banco do Brasil. Eu não sei quem está acompanhando, né? Quem não é do ramo da Bolsa, né? Quem não está sabendo, talvez não esteja ligado nesses detalhes. Mas eu vou contar a experiência da minha turma, tá? Assim que eles entraram, que eles começaram a fazer o curso e a mentoria começou, teve aquela mudança de governança do Banco do Brasil, né? E aí os noticiários começaram a bombardear, né? Começaram a falar: o Bolsonaro isso, a mudança do Banco do Brasil, a mudança da governança, assim, assado. Só que isso, gente, quando a gente para ver os fundamentos da empresa, né? Quando você começa a analisar os fundamentos dela, né? O valor patrimonial dela, né? O crescimento da empresa, o negócio em si, você vê que esse tipo de notícia é muito pequena diante do que é a empresa, entendeu? Em si, né? E aí, por causa disso, as ações do Banco do Brasil caiu muito abaixo do que ela valeria, né? E aí eu falei lá na mentoria, né? Eu falei assim, pessoal, baita oportunidade de compra, vocês estão pegando uma baita oportunidade. O mesmo aconteceu com a Eletrobras. A Eletrobras, no mesmo período que eles estavam entrando, que estava na mentoria, né? Os alunos já estavam começando já na prática de comprar ações, aconteceu uma coisa com a Eletrobras e eu falei com os meus alunos, eu falei assim, gente, essa notícia da Eletrobras não abala os fundamentos da empresa. E aí, as ações da Eletrobras, gente, estavam R$ 27, R$ 28. E aí eu falei para eles, olha, oportunidade da gente comprar. Menos de um mês depois, a ação já foi para 40, 50, foi 40, R$ 42, ou seja, olha a valorização que teve em 2 meses, né? Ontem começou a votação para a privatização da Eletrobras e de ontem para hoje ela já subiu mais 10%. Então, assim, ontem a gente estava até comemorando lá no grupo da mentoria, né? Porque a gente estava falando assim, nossa, que bom que eu comprei as ações na época que eu conversei lá no grupo, né? Que bom que eles compraram, aproveitaram essa oportunidade, mas ao mesmo tempo que a gente hoje conhece que crise é bom para a gente que está começando, né, a investir, a gente sabe que crise é bom porque a gente compra baratinho e depois ela valoriza. A gente queria ter comprado mais, né? A gente queria que a Eletrobras tivesse continuado com o preço abaixo como estava, para a gente poder comprar mais, porque a gente sabe que no futuro ela ia subir, porque é uma boa empresa. Então, assim, os alunos que começaram, tanto na primeira turma como na segunda, como, né, eu tive alunos também que eu ensinei antes da pandemia, e aí veio a pandemia, eles aproveitaram todas as oportunidades da pandemia. Então, no Brasil, gente, essas oportunidades acontecem o tempo todo, porque nós somos um país, assim, de terceiro mundo, né? E que tem muita influência política, muita influência da mídia, que na verdade não abala os fundamentos das boas empresas, né? Não vai abalar, mas o mercado de ação ele é o tempo todo variando, né? E o tempo todo você vê esse tipo de oportunidade. A gente está tendo oportunidade agora, meus alunos viram também, oportunidade com o BB Seguridade, né? Que é uma ótima empresa de seguros do Banco do Brasil, que ainda está com oportunidade de compra. Já esteve melhor quando eles entraram há 3 meses atrás, quando eles fizeram a mentoria, o preço estava melhor, já deu uma subida, mas ainda está com oportunidade. E daqui a pouco as ações vão disparar e a gente vai, né, pegando as oportunidades que vão surgindo. Todas essas empresas, pessoal, a gente sempre procura comprar dentro do preço teto, né, que é dentro de uma margem que eu ensino para vocês também, né? Existe uma margem de preço que você tem a segurança de comprar para ter um retorno em dividendos de 6%. Os meus alunos pegaram também oportunidades na Taesa, né? Quando eles entraram, a Taesa eu acho que estava R$ 10, e aí eles compraram as ações da Taesa, que é uma ótima empresa, e aí logo depois, 2 meses depois, ela pagou um grande dividendo. Só em dividendos eles tiveram um retorno de 16% em 2 meses. Só em
dividendo, em recebimento de dividendo, fora a valorização da ação que aconteceu do tempo em que eles compraram até hoje, tá? Então, pessoal, a gente vê que tempos de crise na Bolsa de Valores aqui no Brasil é muito bom, né? A estratégia que a gente segue ó, meus alunos estão falando aqui, ó, a G, né? A Itaesa. Eu tenho alguns alunos aqui aqui na live, pessoal, que eles não vão me deixar mentir. Eu estou falando a verdade, né, pessoal? Vocês sabem, vocês estão vendo aí, eu não tenho como mentir, né? Eu estou falando aqui numa live ao vivo, meus alunos estão aqui, eles sabem as oportunidades que vão surgindo. E a gente vai aproveitando isso, né? Então, quando você investe na bolsa, por exemplo, você está investindo em negócios, né? Isso tudo é oportunidade. Deixa eu contar para vocês outra coisa. Quando, em janeiro de 2020, né? Eu estava num grupo de mulheres, de amigas, né? Que investem na Bolsa de Valores também. E aí, eu tinha uma amiga em especial que ela estava com caixa bem gordo, porque ela tinha vendido um apartamento. E aí ela estava com caixa bem gordo, ela falou que ia investir na bolsa e tal. Gente, logo depois, em março, foi em março, né? Março, abril, começou a pandemia e a bolsa despencou. Aí lá no grupo, eu lembro como se fosse hoje, lá no grupo eu falei para as meninas, né? Eu falei assim, eu vou comprar muitas ações, assim, nossa, caiu muito, o preço de tal ação, tal ação, tal ação, que eu gosto, eu fui falando com elas, né? E essa menina, essa mulher que estava com caixa bem grande, ela poderia ter colocado pelo menos um pouquinho, se não quisesse colocar tudo, colocado um pouquinho, né, na bolsa, ela ficou esperando, porque ela viu na pandemia um cenário de fim do mundo, né? Olha só como você ter bem firme a estratégia na sua cabeça e você ter certeza daquilo que você está fazendo, como pode ser um grande divisor de águas na sua vida financeira. E lá na mentoria, eu martelo muito, muito, muito com os meus alunos essa questão da estratégia, da gente ter bem firme a estratégia, a questão psicológica e a questão de olhar sempre os fundamentos da empresa para a gente ter certeza do que aquilo que a gente está fazendo, né? Olha só o que aconteceu. Eu conversei com meu marido na época da pandemia, a gente pegou metade da nossa reserva de emergência e comprou em ações, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, que a Bolsa Americana também caiu muito naquela época. Então a gente dividiu o dinheiro, tanto comprando ações lá, como comprando aqui no Brasil, né? Na época da pandemia. E essa menina, essa mulher que estava no grupo, que tinha dinheiro, né, que ela tinha um bom caixa para poder investir, ela ficou esperando, 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 com medo da pandemia e achando que a bolsa ia cair mais e mais e mais e mais e mais. E sabe o que aconteceu, gente? A bolsa subiu, ela não comprou nada e ficou sem aproveitar a oportunidade, né? Ela se arrependeu muito. E aí a gente teve uma conversa, inclusive, né? Quando começou a primeira turma da mentoria, foi em agosto, setembro do ano passado, eu conversei com essa menina, né? E falei assim, olha, fulana, ainda tem boas oportunidades, várias empresas ainda não voltaram para o preço e são boas empresas e estão pagando dividendo. Por que você não aproveita para investir, né, agora? Coloca um pouquinho, não precisa botar tudo, coloca um pouquinho. Gente, sabe o que ela fez? Ela falou, não, vai vir a segunda onda. Eu não quero perder a oportunidade de investir na segunda onda. Gente, sabe o que é isso? É a ganância e o medo. A ganância e o medo, ela pode te atrapalhar muito também nos seus investimentos, sabe? E é por isso que lá na mentoria, o que é legal? É você ter um grupo que vai te apoiar psicologicamente, que vai ajudar nos teus estudos, né? E que vai fazer com que você aproveite oportunidades e vá colocando o pezinho aos poucos. Até hoje, ela está esperando a segunda, a terceira, a quarta onda. O dinheiro está lá parado na renda fixa, que não rende nada, né? E eu já conversei muito com ela, mas o que aconteceu? O medo e a ganância. Medo, primeiro, né, de perder, porque ela achou que a pandemia podia vir a terceira, quarta, quinta onda. Segundo, é a ganância de querer pegar a mínima histórica, né? Mas quando a gente vê, por exemplo, o Barsi, né, que é o senhorzinho que a gente segue o modelo dele de investimento, o Barsi lá na época da pandemia, ele postava diretamente, a gente tem esse privilégio também, né, de ter hoje em dia as redes sociais com os grandes investidores compartilhando com a gente o modelo deles. A gente viu ele falando, né? Estou comprando, estou comprando, estou comprando. E ele, que é um cara de muita experiência, falando ali, né? Falando para as pessoas as oportunidades e ainda muita gente com medo ou com a ganância.
Então, o importante mesmo é a gente ter em mente a estratégia que a gente está investindo, a gente conseguir enxergar que crise é oportunidade. Eu falei com vocês, né, lá nos stories essa semana, deixa eu ver aqui o tempo, gente, que eu tô falando pra caramba. Eu falei, ainda temos um tempinho. Muita gente me procura para falar também, eu não sei se vocês já ouviram falar deixa eu ver aqui como é que é Great Reset. Great Reset, vocês já ouviram falar? Eu comentei essa semana nos stories, né? Porque algumas pessoas têm me procurado muito para perguntar sobre isso. Marcinha, eu tenho medo de investir na bolsa, de falar sobre investimento por causa dessa nova ordem mundial, do Great Reset, o que é isso que está acontecendo? E se eu começar a investir e acontecer esse negócio? A quarta revolução. Então, assim, o medo também paralisa muito as nossas ações, né? Mas quando a gente começa a estudar e tem muito firme a estratégia, a gente vê que isso tudo é só uma coisa que pode paralisar a nossa vida mesmo. Eu não vou entrar muito em dados históricos, né? Porque, enfim, essa live vai ficar longuíssima, mas eu vou só comentar para vocês o que seria esse Great Reset. Gente, acontece que assim, em 2008, nos Estados Unidos, aconteceu aquele problema com a bolha americana, não sei se vocês vão lembrar, mas teve uma grande bolha imobiliária americana que trouxe um grande problema econômico global para o mundo inteiro, tá? Eles viveram uma grande crise no setor imobiliário, muitas pessoas tiveram que ficar desabrigadas, tiveram que entregar o financiamento de suas casas, teve muito desemprego e criou um grande problema, realmente, situação econômica não só no Brasil, mas nos Estados Unidos como um todo, tá bom? Eu estava falando para vocês sobre o Great Reset, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar. É, o Fórum Mundial de Economia, né, pessoal? Eles vão se reunir esse ano, agora, segundo semestre. A Fernanda aqui tá falando, ó, tá tudo certo, né, Fernanda? Então, falando do Great Reset, o Fórum Mundial de Economia, eles vão se reunir agora no segundo semestre de 2021, né? E um dos assuntos que eles querem tratar é essa questão do Great Reset. O que seria isso? Seria um grande reset mundial na economia mundial, né? E eles vão reunir líderes mundiais, né, autoridades políticas, grandes empresários do mundo inteiro, para conversar sobre o problema econômico gerado também com a pandemia. E aí, gente, tem duas questões, né? Desde 2008, que eu estava falando para vocês, da bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma crise que trouxe uma grande recessão, né? Muito desemprego nos Estados Unidos, várias pessoas despejadas, morando na rua mesmo, né? Isso aconteceu e foi mal resolvido naquela época. Já naquela época começou-se um processo, né, de inflação pelo mundo todo e de crise que foi se espalhando pelo resto do mundo. E aí o que aconteceu? Agora com a pandemia, a coisa se agravou a nível mundial, essa coisa da inflação, né? A gente viu agora os Estados Unidos, por exemplo, que foi permitido um pacote de 1,3 trilhões de dólares que está sendo impresso para ajudar a economia americana. Só que isso faz com que o processo inflacionário aumente, né? E a gente tem visto isso acontecer em vários países do mundo, porque a pandemia foi uma coisa que realmente fez com que o mundo todo parasse e economicamente todos os países sofreram com isso, né? Então, a proposta que vai ser feita agora, né, nesse encontro que vai ter em Davos, na Suíça, né, na Suíça, do Fórum Mundial de Economia, é justamente para que os países se reúnam para criar uma nova moeda, um novo sistema econômico para resolver esse problema nas finanças que está acontecendo no mundo inteiro, né? E a pandemia, aí a gente não sabe se a pandemia já foi algo realmente criado para fazer com que, como é que eu posso falar? Com que esse plano global seja colocado em prática, a gente não sabe. Se a pandemia já foi algo criado para que o plano fosse colocado em prática, ou se a pandemia foi o grande estopim que o mundo todo precisava para que esse grande plano andasse para frente, tá? O que acontece é que, a meu ver, isso já está acontecendo. Só que, gente, uma coisa que eu não queria com essa história toda, trazer um pavor para vocês, né?
Porque qual é a ideia? A ideia é de que, nesse grande restart, uma política monetária nova seja implantada, uma nova moeda global, né? E também políticas que favorecessem o controle da nação, né? Do mundo. Vamos colocar assim. Então, a ideia seria. Porque a gente já está vivendo, deixa eu tentar explicar para vocês. A gente já está vivendo a quarta revolução industrial, né? E o que está vindo com essa quarta revolução industrial? A substituição do homem por máquinas, né? A gente tem visto aí o processo industrial com grandes máquinas já fazendo o trabalho dos homens, né? E o que os grandes líderes estão começando a enxergar é que no futuro essa transformação vai ser ainda maior do que o que a gente vê hoje. A gente já consegue ver isso no nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, cobrador de ônibus já é uma profissão que em muitos lugares, muitas cidades já não existem mais. Né? O próprio caixa de supermercado, alguns mercados você já consegue fazer a compra sozinho e você mesmo paga. Né? A coisa da pandemia, né? Como que o eletrônico substituiu lojas físicas por lojas online. Então, a pandemia trouxe essa aceleração industrial e a gente já está vivendo esse processo da quarta revolução industrial. E aí os grandes líderes mundiais, eles estão preocupados com a questão ambiental, né, da poluição, toda essa questão ambiental de gases sendo emitidos na atmosfera. E aí uma das intenções dessa reunião que vai acontecer também são políticas que eles possam combinar como que vai ser essa coisa ambiental, né, dos gases e tudo mais. Mas não só isso, eles querem criar um salário mínimo global, né? Porque eles estão vendo que lá na frente uma grande parte da população vai ficar ociosa sem trabalho. Não vai ter mercado de trabalho para todo mundo. Então, o que eles estão pensando? Estão pensando já em criar, né, políticas monetárias que favoreçam essa parte social para que as pessoas não fiquem numa pobreza extrema. Então, isso tudo está lá no projeto que eles vão discutir agora no segundo semestre no Fórum Mundial de Economia, tá? Mas eu estou falando isso tudo e aí não é para assustar vocês não e nem para colocar medo, tá? Porque muita gente fala para mim, como eu falei, né? Me procuram no direct perguntando, Marcinha, mas eu tenho medo de investir por causa do Great Reset, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como para que lá, o mundo tá tão diferente, né? Com a pandemia tanta coisa mudou, eu tenho medo de colocar meu dinheiro lá e sumir. E, gente, o que eu queria falar para vocês é que as mudanças elas acontecem e sempre aconteceram. Já aconteceu no passado várias e várias vezes. E se você olhar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, né, foram feitos vários acordos. Inclusive a FMI, ele foi criado nessa época, né, de uma nova política monetária. Nós tivemos Revolução Industrial de lá para cá, né, da Segunda Guerra Mundial para cá. Nós tivemos criação de leis trabalhistas. E o que eu posso falar para vocês é que as mudanças acontecem e sempre aconteceram, tá? E essas mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, elas demoram alguns anos para acontecerem. É uma média de 20 a 30 anos para elas irem acontecendo gradativamente. O que a gente precisa entender é que coisas como eles vão conversar, por exemplo, no fórum desse ano, né? Todos os acordos que são feitos, as coisas que eles vão conversando, na prática, ela demora para acontecer. E ela vai acontecendo de uma forma tão gradual que muitas vezes você, eu, nós que somos, né, que temos a vida normal, que vamos vivendo, a gente nem percebe. Né? A gente nem percebe que ela está acontecendo e aquilo está te afetando, né? Está afetando diretamente na sua vida. Então, assim, eu particularmente acho que esse grande plano ele já está acontecendo, né? E ele já tem tudo para estar acontecendo já por causa da pandemia, né? Mas não vai ter um impacto direto na nossa vida assim da noite para o dia, tá? Isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Eu lembro assim de uma história, né? Que o Barsi contava, inclusive o senhor Barsi falava, que ele tinha amigos que na época do Fernando Henrique falavam assim, eu não vou investir na Bolsa não, porque o Fernando Henrique falou que vai taxar os dividendos. Os dividendos, como eu falei, são os lucros das empresas que elas repassam para você, né? Então, na época, o Fernando Henrique ele falava que ia taxar os dividendos. E aí essa pessoa falava assim, eu não vou começar a investir não, porque ele vai taxar os dividendos. Gente, se passaram anos e anos e até hoje ele não teve essa taxação dos dividendos. Essa conversa da taxação dos dividendos também voltou a vir à tona do ano passado para cá.
Até agora nada. E quem ficou esperando o grande apocalipse acontecer, está esperando até hoje. Porque a verdade, bem da verdade, é que essas mudanças econômicas, elas acontecem, sempre aconteceram na história da humanidade e vão continuar acontecendo. E na grande maioria das vezes você nem percebe, tá? Então, se você fica esperando o grande apocalipse acontecer para ter uma mudança de vida, sabe? Para você começar a investir, começar a aproveitar a oportunidade, você vai ficar esperando. Você entendeu? E outra, gente, se o cenário, né, que aí tem as teorias da conspiração, né? Você pode crer que seja teoria da conspiração ou não, mas a bem da verdade é o seguinte: se acontecer o Great Reset da forma extremista, como está todo mundo esperando, né, de forma autoritária, de um controle global do jeito que está acontecendo, se isso começar a acontecer, gente, a bem da verdade é que nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida, né? Controle mesmo, controle de se livrar disso, nós não teremos, né? Algumas pessoas me procuram no direct falando assim, acho que o, o que eu deveria fazer é fugir para as montanhas, fugir para ter minha própria fazenda, para ter a própria plantar meu próprio alimento, né? E, gente, sério, teve uma pessoa, várias pessoas me procuram falando isso, tá? E eu já pensei muito sobre esse assunto. Se nós chegarmos nesse nível de controle, pessoal, nem se você fugir lá para as montanhas, lá para o interiorzão e fabricar a própria comida, nem essas pessoas vão conseguir se livrar, sabe? O controle global vai ser tão grande que nem essas pessoas vão conseguir se livrar. Então, assim, cuidado com as atitudes, com as escolhas que vocês fazem, baseada no medo. No medo de algo que a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente pode pegar é a história da economia, a história do mercado financeiro, e uma coisa, né, que eu aprendi bastante foi, estudando sobre bolsa, estudando um pouco mais sobre economia, é que essas mudanças sempre acontecem, né? Esses terrores sempre aconteceram na história da humanidade também, e justamente vence quem se mantém firme na estratégia. E ao longo de todos esses anos, né, o senhor Barsi, Luiz Barsi, quem quiser, coloca no YouTube para conhecer mais a história dele. A filha dele hoje também dá aulas, né, de investimentos, ela dá cursos. Eu, inclusive, aprendi, fiz curso com eles, aprendi com eles muita coisa do que eu ensino aqui. Quando a gente pega o histórico do Barsi, por exemplo, ele investia na Bolsa na época que a renda fixa era 100%. Né? Há muitos anos atrás era 45% a Selic. E nem por isso a Bolsa deixou, a Selic foi mais atrativa do que a Bolsa, por exemplo. Quando você pega a Bolsa de Valores no longo prazo, você vê que investir em negócios é muito mais vencedor e rentável do que investir na renda fixa. Tá? Isso para o longo prazo, tá, pessoal? No curto prazo e médio prazo, a renda fixa é necessária, infelizmente, né? A Bolsa de Valores é para você construir patrimônio mesmo, tá bom? Então, quando a gente começa a estudar mesmo sobre crise econômica, sobre crises, a gente começa a ver que crise é oportunidade, né? Eu falei para vocês na live passada que na pandemia a gente chegou a investir em ações que hoje já estão rendendo 400%, né? Então, assim, quando você já está investindo, quando você já está sabendo o que você está fazendo, quando você começa, né? Quando você já está sabendo o que está acontecendo, como funcionam as coisas, a crise aparece e você pega a oportunidade desde o início. Você não vai começar a aprender ainda, né? Os meus alunos, tanto da primeira turma quanto da segunda, como as pessoas que eu ensinei a investir antes de começar a dar aula na internet mesmo, né? Todas elas, desde que elas começaram, seja tendo começado na crise ou tendo começado no topo, as oportunidades sempre tiveram na bolsa. Quem está lá sabe que eu não estou mentindo. Meus alunos estão aqui, ó, tem vários amigos. A minha prima está aqui também, começou a investir, ela também está vendo que oportunidades está sempre acontecendo na bolsa e você só vai aproveitar a oportunidade se você estiver lá dentro, se você estiver sabendo o que você está fazendo. Então, pessoal, deixa eu terminar aqui. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre a renda familiar do Brasil, né? Eu trouxe aqui, eu fiz um desenho que na verdade, eu ia mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui.
Eu não estou conseguindo. Eu fiz o teste mais cedo para colocar o slidezinho que fica na tela, né? Mas o meu Instagram não está permitindo que eu faça isso. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, como que é a pirâmide de rendimento familiar no Brasil, tá? Então, ó, aqui no topo, na classe E, 46% da população brasileira ganha até R$ 1.356, tá? Então, a grande maioria da população brasileira ganha como salário até, no máximo, R$ 1.356. A classe D no Brasil, que é 20% da população, eles ganham de 1.300, né, até R$ 2.034, tá vendo aqui, ó? R$ 2.034. A classe C, que são 16% da população, ganham até R$ 3.300. A classe B, 9% da população, ganham até 9.780. E 5% da população brasileira, somente, que é o topo da pirâmide, ó, vocês estão vendo aqui, ganham acima de R$ 10.000, tá bom? Então, acima de R$ 10.000, somente 5% da população brasileira que tem essa renda familiar no Brasil. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Qual é o meu objetivo quando eu começo a falar para vocês de investimento, de liberdade financeira, né, de organização da vida financeira? O que eu quero fazer, qual o objetivo, que é o que eu descobri, e eu até coloquei lá nos meus stories como lição de casa para vocês assistirem o vídeo que eu fiz sobre a torneirinha. Quem não assistiu, vai lá depois no meu IGTV, tem o vídeo da torneirinha onde eu explico lá o processo de enriquecimento e de aquisição da liberdade financeira. Qual é o meu objetivo, gente? É vocês identificarem qual é o padrão de vocês, né? Vocês aqui agora, vocês podem identificar se você está no padrão A, B, C, D ou E, né? E o que é? É você subir de nível, tá? Subir de nível. O que acontece? Nós somos um país de terceiro mundo. Nós somos um país que está o tempo todo sendo afetado pela inflação. E a inflação come muito do seu salário, gente. Uma pessoa que ganhava R$ 10.000 há 5 anos atrás, hoje ganha o mesmo salário, mas o poder dela de compra diminuiu muito por causa da inflação. Qual é o meu objetivo com você? Quando você tem uma vida financeira organizada, quando você pega parte do seu dinheiro e investe bem, você está subindo de nível. Você está entendendo? O meu objetivo aqui com vocês é fazer, independente do nível em que você esteja, seja que você suba de nível. E essa subida de nível normalmente é gradual, tá, pessoal? E eu volto a falar para vocês, vocês conseguem subir de nível e chegar aqui aos 5%, né? Se vocês se programarem, se todos os meses vocês pegarem pelo menos 10% da sua renda e jogar lá para o futuro, jogar para o investimento de longo prazo, na Bolsa de Valores, você consegue aproveitar oportunidades. E qual é a tendência? A tendência é que você, ao longo do mês, né, ao longo da sua vida, você continua trabalhando, né, se especializando, ganhando dinheiro, tendo uma vida organizada, você pegando um pouquinho do seu salário e jogando lá para o futuro, mês após mês, meses após meses, com a estratégia certa, investindo em boas empresas que vão pagar para você os lucros do rendimento que ela tem, ela vai distribuir junto para os acionistas, que é você, né? Você vivendo todo esse sistema que eu expliquei lá no vídeo da torneirinha, né, de liberdade financeira, vão lá no meu IGTV para ver. Vocês vivendo esse sistema, vocês vão chegar na liberdade financeira e vocês vão viver um futuro um pouco mais tranquilo, gente. Isso é possível. Quando você começa a construir, a ter entendimento, né, dessa pirâmide, a ter entendimento do que é liberdade financeira, a ter entendimento do que é investir e colocar o seu dinheiro em bons locais, você vai construir um futuro muito diferente. Você não vai precisar ficar refém de um governo, refém das políticas públicas, né? E com medo, amedrontado, querendo fugir para a montanha e fabricar a própria comida. Você está entendendo, gente? Vocês conseguem aproveitar as oportunidades do sistema. Nós estamos no sistema que é capitalista, nós estamos no sistema, vivemos nesse mundo, né?
E aí, falando de quem vive nesse mundo, a gente precisa viver conforme as regras do mundo. E a gente consegue aproveitar. O que eu estou querendo trazer para vocês foi o que eu descobri e eu quero isso para todo mundo. Todos nós, independente do lado da pirâmide que você esteja, todos nós conseguimos chegar aqui. E imagina, ó, eu vou falar para vocês, eu já falei, né? De 3 a 4% da população brasileira, da população brasileira, são os investidores da Bolsa de Valores. Quem são as pessoas que estão lá no topo da pirâmide, investindo em negócios, construindo um futuro e ganhando dinheiro? Quem são essas pessoas? É quem está no topo da pirâmide. O meu objetivo aqui é falar para vocês que a liberdade financeira é possível e que vocês conseguem, independente do nível em que vocês estão aqui, ir escalonando para chegar nesses 5%. Quem quer estar nos 5%, gente? Eu falei para vocês, né? Eu sou dona de casa. A gente vive da renda do meu marido. Meu marido é militar, né? Dentro da realidade dele, né? Amigos de trabalho dele, ele vê muita gente que é concursado público, que tem o mesmo salário que o dele, mas que está endividado, que não tem casa própria, que não tem um futuro e que está dependendo da previdência privada, da previdência social, tá? Nós já vimos aqui no nosso país, como eu falei para vocês, nós temos uma grande estabilidade política e econômica, né? Nós já vimos as discussões, por exemplo, no nosso país há pouco tempo sobre a estabilidade do servidor público, né? Isso está sendo discutido. Muita gente que acha que está estável porque é concursado público, né? Já estudou pra caramba, agora eu estou garantido. Essa estabilidade está sendo discutida. Agora, o que eu estou falando para vocês é que se vocês estudarem, através dos investimentos, vocês conseguem essa tão sonhada liberdade financeira. E no pior dos acontecimentos, o que pode acontecer, né, se essas grandes políticas monetárias acontecerem, gente, quem está no topo é a galera mais rica do mundo. Você está entendendo? O que eu quero falar para você é que você que está aqui, ó, no salário de R$ 1.300, se você se organizar, mesmo com pouco dinheiro, você consegue conviver com essa galera, investir também em boas empresas, em bons negócios, e tá aqui nesses 5% que é a galera, né, do topo da pirâmide. Hoje a internet, a tecnologia te permite isso, né? Eu já falei na live passada que existem ótimas empresas que as ações custam R$ 4, né? A empresa da Taesa, que meus alunos amam, que todo mundo ama, tá R$ 12, R$ 13 uma ação da Taesa, né? Uma empresa que te paga bons dividendos, bons retornos. Meus alunos que investiram na Taesa, em 2 meses tiveram um retorno de 16% só nos dividendos, além da valorização da ação. Então, o que eu estou aqui é tentando falar para vocês que é possível, mas é possível para quem tem coragem, para quem estuda, né? E hoje em dia está muito fácil estudar e você aprender. Isso deveria ser ensinado desde que a gente é muito pequeno, desde que a gente é muito jovem, saber gerir o nosso dinheiro para aproveitar essas oportunidades da crise e do tempo. Porque o tempo, os juros agem através do tempo, né? E aí você aproveita todas essas oportunidades, tá? Ai, falei muito, espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? Eu falei para vocês, né, que no início eu estudei muito com o Thiago Nigro, com a Natália Arcuri, e aí teve uma época, né, que em 2019, inclusive, final de 2019, eu escrevi para o Thiago Nigro agradecendo ele. Voltamos, a internet está oscilando aqui, mas eu já estou terminando, tá, gente? Eu falei com o Thiago Nigro, né, em dezembro de 2019, eu falei para ele que eu agradecia por tudo que ele estava ensinando, né, pelas coisas todas que eu tinha aprendido, nos cursos e tudo mais que eu tinha feito já. E eu agradecendo ele, e para minha surpresa ele me respondeu e ele falou assim: o mais difícil é fazer as pessoas acreditarem. Você tem uma grande missão, que é ir e disseminar esse conteúdo para quem está à sua volta. E, gente, desde lá é o que eu tenho tentado fazer, sabe? É convencer as pessoas que estão à minha volta, convencer pessoas, porque muitas vezes a gente olha o Thiago Nigro, olha a Natália Arcuri, olha grandes investidores e youtubers que estão na internet, e a gente acha aquela realidade muito distante da nossa, né? Eu tô aqui justamente por isso, para falar que uma pessoa comum, uma dona de casa, uma mãe, né? Eu sou educadora, educo meus filhos em casa, tem tantos afazeres, é possível
né, para uma pessoa comum, com um trabalho comum, com uma família comum, entrar nessa pirâmide e chegar lá no topo da pirâmide, tá? É possível. E eu falo para vocês, a mágica dos juros compostos acontece, né? Quando a gente começa a investir, a gente tem que ser muito perseverante, né? Porque não é de cara que a gente vê assim a grande valorização do nosso patrimônio. A gente comparando, a gente vê, né, que realmente na renda fixa e na renda variável, quando você compara, você vê que existe uma grande diferença. Mas não é do dia para a noite que você vai ficar milionário, tá? Mas com o tempo passando, você ali, sabe, mês após mês, sendo consistente nos seus investimentos, gente, com 5 anos, algo muito incrível acontece com juros compostos, que você vê o seu patrimônio, ó, ano após ano, se multiplicando, e quando você vê, você chegou na liberdade financeira, sabe por quê? O tempo ele vai passando e a gente não percebe. Se a gente vai fazendo aquilo mês após mês, consistentemente, sabe, firme no objetivo, firme na nossa estratégia, não tem erro, não tem erro, tá? O Barsi está aí para confirmar e tantos outros investidores que cansam de falar com a gente, de dar conteúdo, de falar aqui realmente para acreditar, mas muita gente não quer sair da roda de ratos, né? E o que é a roda de ratos? Trabalha para pagar conta, para pagar dívida e não sai desse ciclo, não sai desse ciclo. E o que acontece é que passa uma vida inteira, né, correndo atrás dessa roda e quando chega lá na velhice, quando já está cansado, quando já está precisando gastar mais com plano de saúde, querendo ter uma vida mais tranquila, tem o salário todo comido pela inflação e não construiu nada, né? Então, gente, o que eu estou falando aqui não é para você cortar o cafezinho, não é para você virar um muquirana, não. 10% do seu salário é suficiente para transformar a sua realidade. E o que eu queria falar para vocês é isso. Uma família comum, com uma vida comum, com afazeres, né, que não precisa ficar o tempo todo olhando bolsa de valores, basta você se dedicar, né, algum tempo para estudar e começar na prática, porque o que faz a diferença é você colocar em prática aquilo que você está estudando, tá? E eu vou terminar a live de hoje com essa frase que eu separei para vocês, que eu anotei aqui, ó. A sorte é estar pronto quando a oportunidade vem. A sorte é estar pronto quando a oportunidade chega. E a crise é oportunidade. Tá? Vocês podem pegar o histórico de todos os milionários, de todas as pessoas que entendem de investimento, todas elas vão falar. Crise é oportunidade. Tá bom? Então, pessoal, eu fico por aqui. A live de hoje vai ficar gravada. Nós vamos levar para a edição e ela vai entrar no link da minha bio. No link da minha bio, você clica lá, a jornada Meu Filho no Caminho da Riqueza, que você vai encontrar a edição dos vídeos. A live de hoje deve entrar no ar amanhã para vocês podem ver e rever, né? Quem tiver alguma dúvida pode me procurar no direct, tá bom? Eu tiro todas as dúvidas. Outra coisa, semana que vem, na live da semana que vem, nós teremos uma super convidada, minha querida amiga Mari Cosme, a Mariana Cosme, uma mãe educadora também, maravilhosa, mãe, ela é assessora, ela também é influencer, né? Ela é empreendedora digital, assessora da alfabetização de crianças pelo método fônico. Semana que vem ela é minha convidada, porque, gente, ela é um exemplo de uma pessoa que teve também a vida moldada e transformada, que foi se capacitando ao longo da vida e colocando em prática as coisas que ela foi aprendendo. A gente vai conversar sobre vida financeira, sobre mudança de carreira, sobre como os filhos, né, quando os filhos nascem, como que a nossa vida muda, como que a gente muda como mulher e como que a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, às necessidades da nossa família, do nosso marido. Então vai ser uma live bem gostosa, bem legal, em que a gente vai juntar assuntos de vida de mulheres, de mães, de esposas, né, unidas à economia, unidas às mudanças que a vida vai nos pedindo, tá bom? Então eu convido vocês para estarem comigo na semana que vem. Ao longo de toda a semana a gente vai continuar colocando conteúdos que possam agregar valor para vocês, tá bom? E eu agradeço muito a presença de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, gente!